Olá, hoje estamos aqui com a presença do pessoal do Mampituba para mais um podcast. Vou fazer uma breve apresentação, a gente vai falar hoje sobre tênis e com vocês aqui. Eu sou a Cleusa, sou coordenadora do Núcleo de Esportes, também sou tenista, amadora, mas também jogo, pratico o esporte junto com o pessoal lá no clube. Ó, que legal. Aqui o nosso professor. Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou coordenador de tênis. Olá, meu nome é Pedro Alves, sou jogador de tênis. Oi, eu sou Giovana Aldi e eu tenho 14 anos e também sou jogador de tênis. Com as devidas apresentações, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o histórico do tênis no clube. Pode começar pela nossa coordenadora. Hoje no clube a gente conta com 15 quadras, 6 quadras cobertas de saibro, 8 quadras descobertas de saibro e uma quadra rápida, né? Hoje ativos na grade de reservas de associados que estão vinculados no Let's Play, que é o sistema que a gente utiliza para reservas de quadra hoje, nós temos em torno de 1.300 associados. Nossa. Que hoje estão inscritos e praticam, locam as quadras, reservam as quadras para jogar a sua brincadeira, para fazer o seu lazer e também para as partes de competição. E o nosso professor aqui que fala do histórico do clube, já que antes do bastidor a gente estava conversando e já faz um tempinho que está no clube, né? Então, eu estou há 36 anos no clube, né? Uma longa data, comecei lá no clube como boleiro, catando bola, comecei a jogar alguns torneios e hoje estamos atingindo, acho que o auge do tênis do clube. O clube começou com quantas quadras ali? Então, no começo eram 4 quadras, né? Só as quadras ali de cima, não existiam as quadras lá de baixo ainda, as quadras cobertas. Só 2 professores e poucas pessoas praticavam o tênis naquela época, assim. Pedro, e como tu começou no esporte no Mampituba? Eu comecei na brincadeira, depois eu quis jogar um tênis um nível mais alto. Daí eu comecei treinando de manhã, como eu estava à tarde, tinha que treinar de manhã. Sim. Daí no próximo ano, que foi nesse, eu vim pra de tarde e estou treinando mais. Eu treino de segunda a segunda. Segunda. E a Giovana, começou como ali no Mampituba? Eu já praticava tênis antes, mas em outro lugar. E eu entrei no começo de 2021, assim, mas não jogava tudo isso, assim, tinha vontade de jogar e tal, participava de alguns campeonatos, mas nada como comparado a hoje. E aí eu teve uma hora ali que comecei a ganhar os campeonatos também, aí começou a dar mais vontade e comecei a treinar bem, no alto rendimento e agora tá indo. Qual que é o papel do treinador de desenvolvimento dos jovens talentos do Mampituba ali? Então, o nosso papel é extrair realmente o melhor deles, né? Como a Giovana acabou de citar, assim, ela tinha muita vontade de aprender, e o nosso papel é estar lá para lapidar esses talentos, né? O que a gente comenta com eles, o que não pode faltar é determinação e força de vontade. Sim. Porque o resto, a técnica, a tática, a gente vai pegando com o tempo, né? A gente tem uma estrutura bem boa, assim, não só física, mas de técnicos também, todos voltados ali para o rendimento, para a gente poder desempenhar o melhor e eles saírem com esses resultados satisfatórios para eles. A Giovana treinava em outro lugar antes. Qual a comparação que tu faz do lugar que tu treinava, se tu pode falar também, né? E do Mampituba, com estrutura? No outro lugar antes que eu treinava, onde eu treinava, eu sentia que era tipo, não posso citar diferenças porque a minha vontade foi diferente nos 2 lugares. Porque antes eu treinava lúdico, assim, até gostava de esporte, mas não era nada, nem competia ainda quando eu estava no outro lugar. E quando eu fui pro Mampituba, comecei a treinar e também estava treinando com pessoas que me desafiavam. E eu sabia que se eu trabalhasse eu ia conseguir o que eu queria e se eu tivesse vontade tudo seria possível. E não tenho como comparar porque são situações totalmente diferentes. Sim, mas a parte estrutural, assim, hoje o clube conta com um número de quadras, quadra rápida, tem São 15 quadras no total. 15 quadras no total. E esse local também teria essa estrutura toda que o Mampituba tem? Não tinha essa estrutura. Até tinha quadras boas, sim, mas
nada igual a do Mampituba, que tem uma estrutura muito boa, assim, e dá pra usufruir muito bem dela. Porque as competições que tem, não escolhe o tipo de quadra, né? Tipo, a gente que acompanha o circuito mundial vê que eles jogam quadra de saibro. Sim, é a saibro, a rápida e a grama, né? Grama. Que são os grandes campeonatos, na verdade. Aqui, mais na região sul e mais no Brasil, América do Sul, a leva é muito focada no saibro, né? As grandes escolas, tanto a argentina quanto as brasileiras, são mais focadas no saibro mesmo. Tá, legal. Qual é a quadra que tu prefere jogar? Com certeza o saibro, né? Não por ser acostumado à formação e a gente tá dando os treinos totalmente, a gente sempre prefere o saibro. Mas por conta disso, alguns torneios desse ano estão sendo realizados, algumas etapas em quadras rápidas. Pela análise até da Confederação Brasileira de estar vendo essa dificuldade que às vezes os brasileiros têm, e quando se profissionalizam, vão a alguns torneios que daí tem quadra rápida, essa dificuldade em adaptação. Então, esse ano mesmo a gente jogou um torneio em Belém do Pará, que eram quadras rápidas, né? Sem contar com calor, né? Nossa. Aquela umidade toda. Enfim, ainda jogando na quadra rápida, foi um torneio que foi bem puxado mesmo para os atletas, né? Pela dificuldade da quadra, pela umidade, por tudo. Com certeza foi um torneio de superação para todos eles. E a diferença entre elas ali? Porque a questão de joelho, questão de... Qual que é a pior para se jogar hoje, no ponto de vista de vocês? A quadra de grama, eu acho que ninguém aqui jogou assim. É a quadra mais rápida, né? A de grama. Ao contrário que muitas pessoas pensam que a grama é mais, mais maleável. Eu pensei que era mais pesada. Né? O comparativo de alguns atletas que a gente conhece, assim, profissionais que já jogaram, é o comparativo de tu jogar um futebol com uma grama molhada. A bola ela não quica, ela espirra. Então ela se torna uma quadra mais rápida. Depois vem a quadra rápida, que é aquela quadra dura. Sim. E depois vem o saibro, que é a quadra mais lenta. E para as articulações ali, para os joelhos ali, o que sente mais ali? Eu particularmente acho que a quadra rápida judia um pouco mais do corpo, né? Eu sinto algumas diferenças, assim, como a gente tem algumas quadras também fora do clube, assim, a gente joga às vezes em condomínios, coisas assim. Eu particularmente já sinto um pouco mais a quadra rápida, ela judiar um pouquinho mais do corpo, já tem uma dorzinha mais no joelho, né? Então, acho que o saibro é o mais confortável, até pelo costume que a gente já tem de jogar nele, né? E para preparação de competição? Porque tem algo diferente que é no treinamento, como que é? A mudança de quadra ela interfere até na tática de jogo, né? Porque como a quadra é rápida, tem menos trocas de bola, a bola fica mais rápida, ela fica um pouco mais alta, então interfere diretamente no... vai disso da necessidade de a gente ter essa quadra rápida. Para quando for esses torneios, a gente pelo menos pegar o time da bola, que se chama, né? Sim. Para poder não estranhar tanto. E com certeza faz a diferença entre alguém que já é acostumado a jogar numa quadra rápida e quem é acostumado a jogar no saibro. Aqueles que já acostumaram desde novinhos a jogar numa quadra rápida, eles conseguem até deslizar na quadra rápida. Pra gente que joga no saibro, a gente não tem aquela confiança toda de poder fazer até com medo de uma lesão, alguma coisa assim. E das competições, como participou ao longo do tempo, quais os resultados que a gente tem com a escolinha, profissional também, não sei se tem profissional, amador... Os clubes eles têm o campeonato estadual aqui em Santa Catarina, que tem o estadual de classes, que é o que os associados geralmente costumam jogar. Tá. Eles não têm limites de idade, né? Eles são divididos em níveis técnicos e acima de 34, abaixo de 34 ou acima de 50. O clube participa dessas etapas, né? Todo ano tem uma classificação ao final do ano. O Mampituba, nesta fase de competições, ele é 6 vezes campeão estadual, né? O ano passado a gente foi campeão geral, né? Esse ano a gente está batalhando, estamos no 2º lugar do ranking. Sim. E ainda temos algumas competições até o final do ano.
A gente teve, agora no final de agosto, a gente teve a segunda etapa do Interclubes, que daí é uma competição por equipe, que os atletas, tanto o pessoal do rendimento quanto os associados do clube, por não ter essa limitação de idade, jogam juntos, jogam na mesma competição. A gente foi campeão da etapa, né? E temos mais algumas etapas até o final do ano, né? No Mampituba, particularmente, a gente tem mais um regional, que acontece agora em outubro, né? E mais as etapas estaduais agora são em outras localidades. Nessa linha aí das conquistas, da escolinha ali, como que tá as conquistas dos atletas ali? Então, assim, das escolinhas, a gente não trabalha muito a nível de competição, mas a nível de formação mesmo, né? Hoje a gente tem 53 crianças na escolinha, divididas em faixa etárias, somos em 5 professores, porque hoje na escolinha se trabalha com quadras adaptadas e bolinhas adaptadas, né? Do nível das crianças. Criança de 5 a 7 anos é a bolinha vermelha, que ela é 75% mais lenta do que a bola convencional, a bola normal. Daí depois, a partir de 7 anos, é a bola laranja, que ela é 50% mais lenta que a bola convencional. Daí depois joga a bola verde com 10 anos, que daí já tem as competições da federação com a bola verde. E depois passa para 11 anos para a bola convencional. Então tem todas essas etapas de formação, lá desde os 5 anos de idade, para quando chegar lá nos 11 anos, passar para o rendimento. Sim. Que é onde já a maioria já, quando chega no rendimento, já começa a jogar os torneios brasileiros, os torneios interclubes, que é o que a gente trabalha. E os dois atletas que estão aqui, tanto o Pedro quanto a Giovana, as competições que vocês já participaram, vocês estão só na escolinha, A gente participa bastante, como o Rodrigo falou, dos CBCs, que são os torneios interclubes, e também esses brasileiros que tem em alguns lugares específicos, e a gente participa dos estaduais que tem, poucas etapas, porque normalmente coincide com os CBCs, e também tem os COSATs, que daí é da Confederação Sul-Americana, que também são poucos que tem aqui no Brasil, mas a gente tenta focar nos que dão mais ponto pra gente e os que desafiam mais a gente, pra tentar jogar o nosso melhor. Vocês dois são os que mais se destacam hoje na categoria? Como que tá essa questão? Eu tô como quarta colocada no ranking brasileiro, e no ranking estadual eu sou da 14, mas eu subi uma categoria para tentar me desafiar. Eu tô no segundo ano da 14, ano que vem é o primeiro 16, e eu tô buscando tentar ganhar o máximo e jogar com pessoas melhores para me desafiar também. Já tá em quarto na... Eu tô em quarto no ranking brasileiro, e esse ano eu consegui o maior ranking. No começo do ano eu tava em segundo. Legal. E tu, Pedro? Eu sou o 13º do Grupo Brasil, na 12, e eu sou o segundo do estado. Segundo estado. E pra mim eu evolui bastante do ranking. No começo do ano eu comecei em 10, depois nos campeonatos que vim do CBI, como eu ia bem, eu tava em 9º, só que depois eu rebaixei pra 13º, mas eu tô tentando batalhar nesse de Curitiba pra ir bem. E essa evolução dos atletas do Mampituba? Então, a gente está no 5º ano do projeto de formação de atletas, que é um projeto do CBC, em parceria com a Fundação Municipal de Esportes e o Mampituba, né? Esse ano é o melhor ano a nível de ranking que a gente está tendo. Já tivemos 4 etapas esse ano, né? E no masculino a gente está em segundo lugar, né, do Brasil, e no feminino a gente está ocupando a primeira colocação, né? Eu acho que assim, como eu falei anteriormente aqui antes de começar, eu acho que nem nos nossos melhores sonhos assim a gente esperava tanto para esse ano, né? Porque eu acho que é o auge do tênis do clube, e resultados assim muito expressivos mesmo, tanto individuais como do clube, né, do ranking do clube. E a gente está na frente de clubes tradicionais como o Minas Tênis Clube, o Pinheiros de São Paulo, Sojipa de Porto Alegre, clubes que têm
muitos anos de tradição no tênis brasileiro, né? E para nós tem sido uma grata surpresa estar ocupando essas colocações. A gente agora, a partir agora do dia 14, a gente está viajando com eles para Curitiba, onde a gente disputa essa última etapa, né, do CBC, e vamos tentar no mínimo manter essas colocações para fechar o ano com chave de ouro. Mas o que se dá o sucesso desse ano? Foi mais treinamento, mais investimento? O que aconteceu de novo no clube que deu essa mexida? Acho que uma junção de tudo, né, Rodrigo? Exatamente. A dedicação dos atletas, os professores, né? O incentivo que vem também do projeto, né? E a gente lá no começo, a gente não tinha uma escolinha e um plano de trabalho tão traçado como antes de começar o projeto, né? Vamos usar como exemplo assim o seguinte, que os dois se destacavam muito no tênis antigamente, e só que não tinham condições financeiras para treinar todos os dias, para ir nos torneios, que hoje o CBC ele custeia a passagem aérea dos atletas para ir nesses torneios, né? Então, tudo veio agregar para a formação que o CBC já é um projeto de formação de atletas olímpicos, né? Então, tudo isso veio agregar. Então, quanto mais tu compete competições de alto nível, como a Giovana está falando, quando eles jogam os torneios COSAT, que são os sul-americanos, isso assim, então tu mira lá em cima para acertar mais ou menos e nivelar e baixar a régua um pouquinho, né, para poder se enquadrar com os demais competidores das principais categorias. Mas eu acho que o sucesso também foi da sementinha que foi plantada lá atrás, né? Com certeza. Nesses 5 anos, como tu falou do projeto, veio muitos atletas foram subindo, foram evoluindo, e isso daí vai para frente, né? Sim. Tanto é que os nossos resultados, os nossos principais resultados, são nas primeiras categorias, no 12, no 14 e no 16. Sim. Porque pelo fato de a gente estar nos primeiros anos do projeto, no 5º ano, então quem está com 15 anos hoje, começou com 10, 9 anos lá no projeto, lá na escolinha. Sim. Então a gente tem uma base agora lá na escolinha, que a gente pode fazer tênis para mais 10 anos com tranquilidade, sem falhar uma lacuna de idade e categoria, que vai ter gente jogando por mais 10, 12 anos. Aí. Como conseguem os atletas equilibrar a vida pessoal deles, com os estudos, com essas viagens? Ela falou que tem bastante competição, né? E como consegue equilibrar os estudos, o treinamento e essas viagens? Eu acho melhor deixar com eles, né? Da escola, eu ainda estudo presencial e falta bastante, sim, mas eu consigo me virar bastante. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar, bem focada, e eu sei os meus potenciais também. E quando eu volto dos campeonatos, eu sempre uso meu tempo livre para botar todas as coisas que eu tenho já para passar. E também de vida pessoal, eu acho que é uma questão de equilíbrio, assim, o tênis por enquanto, né, na minha idade, o estudo é a prioridade, e o tênis está ali como segundo, porque não tem como decidir ainda alguma coisa muito profissional sobre o tênis com 14, né. E eu tento equilibrar ao máximo minha vida pessoal, os estudos e o tênis também, porque eu acho que é um bom equilíbrio, assim, é bem saudável. Que legal. Tipo assim, como eu disse, eu também falto bastante sobre os campeonatos. Só que depois dos campeonatos, assim, aos meus fins de semana eu consigo recuperar as matérias e tal. Só que pra mim, tênis é a prioridade. Eu treino, como eu disse, treino segunda a segunda, eu treino todos os dias sem parar. Também treino à tarde, treino sábado de manhã, domingo. E eu não sempre gostei de jogar. O meu potencial é pra tentar chegar no pro. Legal, muito bom. Vale uma observação aqui também, que todos esse pessoal do projeto de rendimento, durante esses anos a gente nunca teve problema com nenhum atleta com nota. Apesar de eles faltarem bastante à escola, a gente percebe que eles são bem focados nesse quesito de estudo. Tanto é que alguns alunos que já passaram ali pelo projeto, que hoje já não jogam mais tênis, né?
Alguns fazem engenharia, outros fazem medicina, todos eles estão bem encaminhados assim, né, no estudo. Então eu acho que vale acrescentar assim que o tênis ele é um esporte para a vida, ele faz tu ter disciplina até mesmo faltando as aulas, né, que isso dá um incremento real assim para a vida deles. Legal. O tênis ele era um esporte mais elitizado, né, no passado, né? Que mais o pessoal da elite que jogava. E hoje, como vocês vejam isso no clube? Hoje é um esporte aberto para todos? Eu acho que antigamente a maior dificuldade eram os locais para a prática do Sim. esporte, né? Não era em qualquer lugar que tu encontrava uma quadra, não era em Isso. qualquer lugar que tu tinha essa opção de estar jogando, né? Uhum. Hoje a gente tem várias opções, né? Tem os clubes, tem os condomínios, né? Aqui em Criciúma a gente ainda não tem quadra pública, mas isso já é uma realidade em várias outras capitais, em vários outros Sim. estados, né? Quadras públicas. É um pouco... O valor é um pouco mais agregado de materiais, sim, ele é um pouco mais caro, mas hoje eu já vejo até com um pouco mais de facilidade essa prática do tênis, né? Apesar ainda de ser um esporte caro, mas já é mais acessível a mais pessoas hoje, né? Para vocês, quem abriu a porta do tênis hoje para o público brasileiro foi o Guga Kirten? Ele é o ídolo, acho que da maioria, né? Mas antes dele a gente teve vários outros tenistas que despontaram, tipo Marister Bueno, Sim. que foi campeão de Grand Slams, fez toda uma história também no tênis, né? Mas com certeza o Guga é Mas o nome que vem aos olhos quando tu fala de tênis. No masculino não tinha um que se destacasse, né? Tinha até o Fernando Menigeni, mas o Fernando Menigeni era argentino também, né? Mas há muito tempo veste a camisa do Brasil também, né? Então, mas com certeza o Guga é a estrela dos olhos de todo mundo, né? O ídolo de todo mundo. É que eu me lembro assim que eu não olhava o tênis, quando o Guga começou a competir, todo o holofote da mídia foi pra cima sim. E daí começou a dar mais visibilidade. Sim, foi aquele boom, né? Foi aquela onde começou a ter mais quadras, começou a ter mais essa parte. Em Criciúma teve algum outro atleta, teve um atleta que se destacou, que vocês conheçam no tênis aqui da... Assim, vários outros atletas passaram e se destacaram pelo clube. Como a gente não tinha um projeto de formação de atletas, a gente acabava formando os atletas até os 13, 14, 15 anos e acabava depois encaminhando para outros lugares, né? Não vou lembrar aqui de todos, mas eu posso citar o Edinho Castanhel, que foi o nosso assim, primeiro tenista assim, que eu me recordo assim, que chegou entre os 10 assim, do Brasil, assim, entre os 6 do Brasil, alguns torneios, ganhou alguns torneios brasileiros e foi destaque. Ele não seguiu a carreira como profissional, mas ele utilizou do tênis para jogar um circuito universitário e estudar jogar tênis para uma universidade nos Estados Unidos. Se formou lá e eu acho que foi ali que é a nossa grande referência, que é o que hoje a gente prega no nosso rendimento, que eles cheguem lá aos 18 anos e possam escolher entre jogar um tênis universitário, tentar a carreira profissional ou simplesmente ser um bom tenista da categoria profissional ou estadual representando o clube, que escolha a sua profissão. O que a gente não pode é chegar lá na frente e querer uma opção e não conseguir por causa da técnica, que não foi bem trabalhada. E a gente teve o Banana Ball, que foi recente também, teve no clube, né? Teve algum atleta do clube que competiu no Banana Ball? A gente teve alguns atletas que competiram, né, que entram com o Mil Card, né, que é a carta convite ali, né? Mas acho que o Rodrigo vai poder te dizer melhor quantos já participaram e... Então, assim, quando a gente fala em Banana Ball, assim, as pessoas pensam direto na categoria principal, que é a 18 anos, né? Mas no Banana Ball tem também, que daí junto com o Banana Ball, que não é uma etapa do Mundial, é uma etapa do Sul-Americano, o 14 e o 16 anos. E o 12 anos é uma etapa de brasileiro, né? Nessas etapas do Banana e Bananinha, que a gente chama, né, que são o Sul-Americano e o brasileiro, vários tenistas nossos jogaram.
né? Na categoria principal, tem o, como a Cleusa falou, tem o wildcard, que é uma carta convite para te integrar a chave principal. Porque pelo ranking, por se tratar de uma etapa mundial, é muito difícil. Tu já tem que estar jogando lá atrás, algumas etapas mundiais, que antecede a um banana para te poder jogar. Nas outras categorias e na principal também, existe o Qualify, que quando tu ganha o Qualify ou pré-Qualify, que antecede esses torneios, tu ganha às vezes uma chave direto na chave principal. A Giovana, por exemplo, ela foi campeã do pré-quali, então ela não teve que disputar o Qualify para poder jogar a chave. Tinha entrado na chave antes. Já tinha entrado na chave. Só que ela já tinha entrado na chave, e daí ela jogou o pré-quali, porque o pré-quali é uma etapa que soma pontos para o brasileiro também. Já, né, porque tu vem aqui só por uma vaga, tu acaba já eles fazendo uma etapa de brasileiro, que é uma etapa mais, digamos, democrática, para poder entrar na chave. Acho que pode até falar como foi a experiência, ter jogado. Esse ano eu joguei o Banana, mas eu perdi na primeira rodada, mas mesmo assim eu fiquei feliz com o meu desempenho, que foi melhor que o ano retrasado, que eu cheguei a ganhar uma rodada, e até hoje eu tô com esses pontos no ranking COSAT, e eles me ajudam a entrar na chave principal, porque como o Rodrigo disse, é um torneio muito importante, que ele vale muito mais que os outros. Então a pessoa conseguindo passar uma rodada, claro, sempre quer chegar na final, mas ela passando uma rodada, ela consegue ganhar bastante ponto, e é um torneio que não vai ter ninguém que não vai te desafiar. Todo mundo que tá ali é bom, todo mundo tem um nível assim muito parecido. E foi uma experiência assim, é igual qualquer outro campeonato, porque tem que jogar a mesma coisa. E é só porque é o ambiente que as pessoas falam mesmo, que é um torneio que ele exige mais de você, porque ele tem uma maior quantidade de pontos, né, que pode fazer bastante diferença, mas tirando isso, é um torneio, assim, muito bom mesmo. Competisse, Pedro, nesse torneio também? Eu competi na 12. Eu perdi na primeira rodada, mas eu fiquei feliz porque eu joguei bem. Não desisti em nenhum momento, mas como esse ano eu joguei, só que no ano passado eu não tinha jogado, mas eu tinha vontade de jogar, porque eu via todo mundo jogando, daí deu vontade. Daí esse ano eu joguei, mas eu perdi na primeira rodada, mas eu segui em frente e estou tentando batalhar até hoje. Próximo ano já vamos tentar ir pra final, né? Vamos tentar... Ano que vem é quali, né? Vamos batalhar pra chegar na final. Tá acima, né, Pedro? Tá acima. Tá treinando todo dia, agora... Todo dia, final de semana. Final de semana. Vamos botar esse treinamento em prática, né? Qual outros campeonatos que teve dentro do Mampituba esse ano ali que... Então, nós tivemos uma etapa do estadual, começou pelo Banana, não, na verdade, começou pelo Sul Brasileiro em janeiro, né? O Sul Brasileiro Infanto, né? Que foi no final de janeiro. Depois nós tivemos o Banana. Depois a gente teve a segunda etapa do Circuito Catarinense Estadual, que foi em maio, aqui. Depois mais um regional, também válido, com os pontos também válidos para a Federação Catarinense, para o ranking estadual, né? E acredito que foram esses. Agora em outubro a gente vai ter uma outra etapa do regional, e basicamente válidos pelos pontos, né, estaduais e brasileiros, eu acredito que tenham sido esses os campeonatos no clube esse ano. Fora isso, a gente tem os internos, que são organizados pelos professores, né? Tem os rankings organizados pelo departamento, né? Tanto de duplas quanto individual, tanto masculino como feminino, né? Para movimentar sempre a parte do tênis no clube. E Cleusa, já ganhasse alguma competição? Já? Como que... Então, eu comecei a jogar tênis mais velha, já comecei depois dos 30, né? Mas sim, já ganhei algumas etapas do estadual, já acabei o ano como número 1 na categoria da primeira F2, no caso, que seria acima de 35 anos. E
sou meio suspeita, sou apaixonada pelo tênis, estou todo dia nas quadras. Já joguei com os meninos, já joguei com a Giovana, já joguei com o Pedro. Sou meio metida, às vezes estou no meio deles ali batendo uma bola. E é muito bom, é muito bom. Eu acho que é um esporte que agrega muito, ele te desafia demais por ser individual, ele te força a ter tomado decisões rápidas, a ir atrás do que tu quer. Então, eu acho que é muito bacana tudo isso. Legal. Vamos para a próxima pergunta aqui. Aqui teve o pessoal do tênis de mesa no outro dia, né? Uhum. E eles falaram das tecnologias que tem do tênis de mesa, tem um robozinho ali. Uhum. O que vocês têm de tecnológico hoje no tênis do Mampituba? Vocês têm um robô também de arremesso de bola? Quero que fale mais sobre isso. A gente tem 4 lançadores de bola, né? Que esses lançadores de bola, a gente tem um controle remoto lá, que a gente controla o efeito da bola, se é spin, se é flat, se é chapado, enfim. O que é... Especifica bem. Então, o spin é aquele efeito que a bola gira para frente. O slice ela gira ao contrário e o chapado a bola vai sair mais reta. Tá. Né? Então, tem esses 3 efeitos que a máquina coloca, tu direciona lá para ela lançar, tu controla a inclinação da bola, tu quer que a bola vá, a velocidade da bola, né? E o intervalo entre um lançamento e outro. E daí com esse lançador de bola a gente faz alguns drills que a gente chama, que é trabalho de movimentação, direcionar a bola num lado, no outro. Então a gente faz alguns trabalhos com... Não todos, mas a gente faz alguns... Só falta recepcionar a bola. O Só resto falta ele faz devolver. É igual o robozinho do tênis de mesa. Mas o que vocês usam ali no treinamento? Eu quero entender como funciona o treinamento desse pessoal ali. Então, o treinamento, cada dia a gente trabalha uma valência, né? Só não fala pulo do Um gato. fundamento. Né? Só não fala pulo do gato. Para os outros não dá querendo copiar. Cada dia a gente trabalha um fundamento, né? Um dia a gente trabalha mais fundo de quadro, outro dia a gente trabalha mais rede, outro dia trabalha saque, outro dia a gente trabalha mais bate-bola, com mudanças de direção. Outro dia a gente faz, quando é período pré-competitivo, a gente foca mais em saque, devolução, bate-bola e jogos com pontos. E é basicamente isso. Daí, aliado a isso, tem a preparação física, né, que é toda direcionada às etapas de pré-competitivo e competitivo. O preparo físico como que é? Faz na academia? Como que funciona? O preparador físico ele trabalha 2, 3 vezes por semana. Movimentação em quadra, trabalho de agilidade, de resistência, agilidade, né? E outros dias ele faz alguns trabalhos de força, né? A gente mudou o preparador físico faz pouco tempo agora, né? É o Luan o nome dele. Ele já jogava tênis, inclusive é filho de um professor de tênis ali do clube, que já trabalha há anos também. E ele estava trabalhando com academia, né? E como já trabalhava com tênis, já jogou tênis, sabia como é que mais ou menos trabalhava essa preparação física, a gente está fazendo essa experiência aí com ele. Mas já deu para ver, eu acho que eles podem falar melhor que eu, que está sendo bem bom mesmo para acrescentar no rendimento deles. Sim, como o Rodrigo falou, ele joga tênis, então ele entende do que o tênis ele necessita, que precisa de resistência, né? Quem tem um melhor físico, hoje em dia, né, o físico é uma das propriedades que necessita, que o tenista ele tem que ter como bom mesmo, tem que ter um físico bom, tem que ter perna boa, tudo bom, porque o tênis é um esporte que ele exige muito do nosso corpo, então Sim. Tem que estar tudo bem preparado e o Lu agora, ele sabe o que ele está fazendo e ele pega bastante Ele pega nosso pesado. pé. Pega pesado. Bem puxado, né? Pega bem pesado, mas é bom porque a gente sente ali no treino e
nos jogos, aí a gente tem mais resistência que os outros jogadores e acaba se dando melhor. O físico ele influencia até no mental na hora do jogo. Porque tu sabe que tu estás bem preparado fisicamente, tu sabe que tu tá indo para um terceiro set e tu não vai ser por falta de preparo físico que tu vai perder aquele jogo. Sim. Então tu já tá com o mental, aquela parte ali forte, que vai fazer a diferença, né? Vale a pena salientar também que a preparação física não é só para ficar mais forte ou mais resistente, ele trabalha também na prevenção de lesão, que é Sim. muito importante, né? Porque na idade, a gente pega ali crianças ainda em período de formação, é importante a gente estar sempre com esse olhar clínico aí da prevenção das lesões. Porque às vezes uma lesão criada agora nessa fase aí, lá no futuro pode ser alguma coisa bem preocupante mesmo. Eu tinha acompanhado a questão estava falando do Guga antes para vocês, né? O Guga teve uma lesão no quadril, né? Que sempre incomodava ele em todas as competições. Exatamente. Né? E ele podia ter ido muito mais longe, né? Sim. Se tivesse tido uma preparação adequada no começo, então isso é importante. Agora quero que vocês falem para mim agora e para o público de casa, né? Quais os próximos passos do tênis do Mampituba para o futuro? Eu acho que, né, melhorar as estruturas, né? Acho que visar sempre almejar um pouco a mais, Sim. né? Então, tipo, na parte social, né? Agregar mais associados, jogando, participando dos rankings, né? Viajando para as etapas do estadual, né? Representando o clube lá fora. Então, acho que isso é o primordial, assim, né? E também zelar pela estrutura que a gente tem hoje, né? Atender o sócio de uma maneira adequada, com as quadras, com a manutenção em dia, né? É o que a gente sempre busca, né? Sim. Então, eu queria até salientar que não sou só eu que trabalho lá com as crianças, Sim, né? sim. São mais 4 técnicos e a gente não faz nada sozinho. Tem a Cleusa lá do núcleo, tem o Gustavo, tem a Ed, tem a diretoria, e por trás desses resultados a gente tem que ter uma estrutura forte, Sim. né? O clube hoje sempre foi, não só hoje, mas sempre foi referência em estrutura. Sim. E quando falávamos para mim, nossa, o Mampituba ele é referência em estrutura igual do clube, o Mampituba igual de vocês não existe. Porque vocês têm 6 quadras cobertas, não sei o quê, só vocês e o Yacht Clube lá de Brasília que tem 6 quadras cobertas, não sei o quê. Mas eu confesso que aquilo ali me incomodava um pouco. Porque falava da estrutura do clube e não falava da estrutura como dos atletas. Sim. Daí quando tinha o Banana Ball, aquilo ali incomoda, porque assim, tu vê aí os melhores tenistas do mundo ali jogando, né? A gente já viu que já passou tenista aí, número 1 do mundo, hoje o Alcaraz já jogou o Banana Ball. A gente vê o João Fonseca, que foi campeão agora do US Open, Sim. campeão. Então, e daí aquilo assim, até quando a gente vai estar fazendo esses eventos grandiosos e a gente sem um atleta nosso jogando uma semifinal, uma final de Banana Ball? Olha o quão seria gratificante. Sim. E assim, a gente não pode trabalhar naquela coisa de acomodação. Então acho que a gente, junto com a diretoria, junto com o clube, a gente tem que priorizar agora a formação, Isso. né, dos atletas. Porque até então, antes do projeto, a gente estava lá fazendo os atletas, vinha o pessoal lá pescar no nosso aquário, né? Pegava o nosso peixinho lá, esse aqui tá bonitinho, esse aqui tá legal, vai me acrescentar lá na frente. Pegava e levava. Hoje, eu acho que o clube, a partir desse momento que, como eu falei anteriormente, que acho que é o auge do tênis do clube, a gente tem que ter um olhar mais clínico daqui para frente para a formação. Sim. Né? E quem sabe, acho que não é sonhar muito alto não, porque todo mundo quer ser grande, tem que sonhar grande. Sim, sim. Né? Então a gente pensar que daqui a uns anos a gente pode estar vendo um tenista nosso jogar uma final de Banana Ball, ou ligar a televisão em casa e estar vendo um tenista, não, pelo menos a formação até os 18 anos aqui ele jogou no clube hoje, né? Tornar um clube de referência não só pela estrutura física, Sim.
mas também pelos atletas. Concordo. Como atleta, tu concorda? Concordo. Tá aí o desafio para vocês dois. É. Lançado. Sim. Eu vejo o clube com os olhos referente a essa parte do tênis, porque assim, ó, vocês plantaram aquela sementinha ali atrás. Vocês já estão tendo frutos já. Então tá fácil, daqui uns 2, 3 anos vocês têm competindo na final do Banana Ball, tá no circuito, porque a semente foi plantada. Sim. E agora tem que dar continuidade. É isso aí. Tem que dar continuidade, e as pessoas que estão vendo aí queiram patrocinar também, aproveitem, vão lá no clube em loco, ver as estruturas, conhecer o projeto de fato, conhecer os atletas, porque precisam disso também. Tá? Com certeza. O apoio hoje o incentivo de patrocínios é fundamental, né? Tanto a parte do rendimento quanto a parte social também. Sim. Tem os patrocinadores de cada setor separado, mas que no final agrega tudo ao tênis, né? Sim. Ao tênis e ao Mampituba, na verdade, claro. Né? Queria agradecer a presença de vocês nesse podcast, queria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos sócios do Mampituba, e para quem não é sócio também, né? Para vir conhecer a estrutura, para conhecer mais o esporte, acompanhar as competições, para dar incentivo também para os nossos atletas. Então, fica o nosso convite para quem não conhece o Mampituba, para quem já é sócio do Mampituba e que tem o interesse em praticar o tênis, né? O núcleo de esportes ele está aberto das 8 da manhã às 22 horas da noite. Então a gente está lá para atender o associado, para tirar as dúvidas, né? Mostrar a estrutura do clube e convidá-los. Nós temos, como o Rodrigo falou, os outros professores, nós temos a parte social com as aulas particulares, nós temos a escolinha que faz parte do rendimento, tem os treinamentos. Então, para todo mundo que tiver interesse, para todo mundo que gosta do tênis, está convidado a vir e fazer parte do tênis no Mampituba. Então, gostaria de deixar o convite a todos que queiram conhecer o tênis, né? Aqueles que queiram divulgar a sua marca como patrocinador do tênis do Mampituba, porque hoje a gente participa de eventos nacionais. Sim. E associar a marca a coisas boas, acho que é o que todo mundo quer. Sim, sim. Né? A gente já jogou etapas esse ano em Belo Horizonte, em Belém do Pará, em Brasília, Uberlândia, tudo quanto é lugar que imaginar, aí a gente já andou jogando. A visibilidade pra marca, tá? É isso aí. Quem não é visto não é lembrado. Né, isso mesmo. Então, e deixar o convite para os pais que queiram que o filho inicie uma modalidade esportiva. Temos as nossas escolinhas para crianças a partir dos 5 anos de idade, que o tênis ele é um esporte que ele é desafiador, ele trabalha a autoestima, trabalha o fair play, até pelo fato de não ter um árbitro dentro da quadra, trabalha a socialização, né, as tomadas de decisões, a gente tem que lidar com a frustração da perda de um ponto e já tem que se recuperar rapidamente e ter uma tomada de decisão já para jogar o ponto futuro. Isso tudo na formação das crianças e adolescentes, com certeza lá na frente vai fazer diferença. Então fica aí o convite para aqueles que querem iniciar no esporte, não só nas escolinhas, mas aquele que é adulto e tem um desejo. Tem os professores que dão as aulas particulares, como a Cleusa falou, ligando lá para o núcleo lá, eles vão agendar uma aula experimental para aquela pessoa que tem aquela curiosidade de conhecer o esporte. E uma coisa é o que eu sempre escuto falar dos meus alunos, porque eu trabalho com aulas particulares também. Como foi que eu não descobri esse esporte antes? É o que a gente mais escuta toda semana. Né, das pessoas que começam a praticar o tênis e se apaixonam, e é um esporte que é para a vida toda. Eu vou lá me inscrever lá. Vamos lá, bora. Isso aí, vamos lá. Quero competir com ele daí. Aí vai ser. Vai ter não é fácil, vai ter que só a camiseta. Vai ter que batalhar bastante daí. Eu quero ver se eu levo o meu menino também. Tá com 6 anos aí, tá. Ele quebra tudo que vai pela frente, né? Mas então, vocês vão botar essa energia no. Não, aquilo ali tem energia de sobra, tá? Meu Deus do céu. E vocês? Fazem o agradecimento? Bom, eu acho que é bom falar para as pessoas que o tênis ele é um esporte que ele trabalha todas as áreas, ele que já falaram, tanto mental, mas qualquer esporte, né, ele
ele faz com que a gente se sinta bem. E principalmente quem é de Criciúma ou Criciúma região, aproveitar já da estrutura que o clube tem e praticar o esporte e conhecer que é um esporte muito bom, dá pra transformar ele em uma rotina, como a gente faz, começar desde de pequeno. E para quem quiser, eu vou fazer meu marketing aqui também, acompanhar as nossas rotinas de treino. Aquela câmera ali. É o @giaude no Instagram, que dá para acompanhar minhas rotinas de treino e é isso, aproveitar e começar a jogar tênis. E se queria dar um patrocínio para ela, já aproveita, já o arroba dela ali. Já tem um patrocínio forte. Nem sei o que dizer também. O tênis é muito bom também para quem quer um esporte que exige mais físico, força, alguma coisa que pode alegrar também a vida e jogar também numa tuba, que é bom, como sócio também. Pode ir lá nas quadras, que são muito boas. É isso. Não quer vender patrocínio, não quer nada. Já Já tem. tem. Ô, bicho, hein? Tá grandão, hein? Eu vou até falar dois, que a Tênis Life Brasil, que é da Cleo, e a Sanji, que é do Chico Balas. Os outros, né? Bicho, hein? Os outros. Fala dos outros também. A Cardal Equipamentos e a Clínica Imagem. Eu esqueci o nome. Clica Nossa Senhora dos Navegantes. É isso. Isso aí, momento merchan. E o, Isso aí. e o Marcelo Freitas. É isso aí. Pessoal, então a gente está chegando mais no encerramento do nosso podcast. Eu agradeço a presença de todos e convido vocês também a conhecer o clube, conhecer o esporte, que é um esporte maravilhoso. Tá? Eu vou começar a fazer também, tá? Prometo que eu vou lá falar com a Cleusa para me inscrever. Quero ver se aprendo a fazer alguma coisa. Porque só no videogame não dá. Tem que ir pra quadra e brincar lá também. É verdade. Tá? Fazer coisa de verdade. Né? Fazer a coisa de verdade. Né? No videogame não cansa, né? Só aqui não cansa, tem que ir na quadra. Tá. Obrigado.